ser humano é pior que o Lúcifer, porque o Lúcifer não falou que Deus falou com ele, o ser humano fala. Muitas vezes para usar o outro ser humano, porque muitos sabem que a fé é mais fácil de se mexer com o ser humano do que outra coisa. Eu falo porque muita coisa, a lei é assim, ajuda na parte, em alguns detalhes, mas o certo não. Eu falo pra você por quê? Mas por que você fala, Wagner? Porque eu falo pra você assim, pra mim, tinha que ter uma lei assim, quando o ser humano usar Deus, que fala, não, peraí, alô, peraí, gente, ser humano, peraí. Como assim? Deus não fala com ninguém aqui na Terra. Por que não fala com ninguém? Porque ninguém é filho de Deus. Quem te trouxe não foi Deus. Quem te trouxe foi o ser humano que está aqui na Terra. Que Deus abençoa todo o caminho. De todos. Deus. Por que que eu falo pra você? Ah, mas por que você fala? Porque eu falo assim, ó. Se tu erra, e aonde que entra Deus nessa jogada? Então, Ah, mas um pai cuida do filho, não. Um pai cuida do filho. Mas tu não é filho de Deus, cara. Tu não é filho de Deus. Basta o ser humano parar e olhar você. Passa um ser humano, às vezes tá um degrauzinho acima de você, você já vai com um olhinho de deboche. Tipo, é só aquilo ali. Eu, eu sei que eu falo sempre porque eu vejo muito ser humano falando que é Deus, que vai na igreja, que não sei o que, não sei o que. Mas quando você fica 20 anos com a pessoa já fala todos o erro do outro. Fala todos os erros do outro, fala todos melhor que o pai tem, que a dele é dobro. Eu falo pra você, cara, basta você conversar com o ser humano. Mas é aonde que eu falo pra você? Lúcifer teve na Terra, não tá na Terra, tá? Porque o ser humano tá aqui é pior que o Lúcifer lá no céu. É pior que o Lúcifer no céu. Meu negócio, Lúcifer é um anjo. Deus não cortou a asa de Lúcifer jogou na Terra, negativo. Aqui o ser humano fica pior que o Lúcifer. E o Lúcifer foi uma criação para vocês ter medo do mundo. Não é à toa que os nossos amigos conseguem pegar os 20%, 10% de vocês. Por quê? Vocês têm medo de Lúcifer. E Lúcifer é um anjo, mas tinha que ter medo do ser humano. Porque o ser humano que é o Lúcifer. É o ser humano que é o diabo, não é o Lúcifer. Que o Lúcifer que tá no céu é um anjo. Aí eu falar pra você, por que você fala, não? Porque eu falo pra você assim, ó. Basta você reparar o ser humano. Basta você parar e reparar o ser humano. A ação do ser humano. Põe sempre como Deus cobrador do ser humano. Deus não cobra. Deus te dá. Por que Deus te dá? Porque você respira. Você tem um sol maravilhoso. Você tem uma chuva maravilhosa, que é a água que tu bebe. E aonde que teus erros, Deus entra na ação? Não entra. Não entra porque eu falo pra você, cara. Ali vocês têm que entender que Deus, ele te dá pra você sobreviver. E o filho te deu o livre-arbítrio. E ó, fala um negócio pra você. Tá bem explicado, ninguém vai ao pai se não passa pelo filho. E quem fala que o filho não é o pai? Né? Quem fala que filho não é o pai? Porque ele veio na terra, né? A Maria, a mãe de Deus, teve, teve um filho virgem, cara. Ela teve um filho virgem.
sem ter relação com o ser humano. É onde que eu falo pra você a diferença do anjo. Essa é a diferença do anjo, porque muitos utilizam outro erro para cobrir sempre os detalhes, para sobreviver do ser humano. Cara, eu acho muito errado. Eu que nem vou falar, eu vou entrar num papo bem sério. Eu vejo um ser humano falando, faz o L porque a gasolina subiu. Mas engraçado que ninguém vê que tá tendo guerra lá em cima, cara. Como assim, cara? Faz o L, ué. Que culpa tem o L? Ué? Aí eu falo muito cuspindo no Brasil, falando mal do Brasil numa rede social. Eu falei, pô, tinha que ter uma lei. Você não tá bom, ó. Mas vai lá, B, vai lá na guerra lá, vai lá, seu bichão, vai lá. Agora ficar sempre criticando o L, sempre criticando o outro. Não, cara. Cara, é vocês que põem o ser humano lá no poder. E tem um negócio. Vocês estão muito bravos porque os pobres estão conseguindo comer como os ricos. E é onde que vocês estão bravos. Porque muitos, mas tem um monte de bolsa. Mas claro, tem muita bolsa, tem muito benefício. Tem. Lula deu muito benefício pro ser humano pobre. E é onde que vocês falam, mas eles não querem trabalhar. O mais engraçado é que vocês querem se esconder, sempre sair do outro ser humano. Mas eu pago. Certo, você paga, né? Você paga. Mas muitas vezes vocês criticam um ser humano que às vezes tá te ajudando. Cara, não adianta falar que não, bebê. Não adianta falar que não. Porque eu vou falar pra você. Tem muitos que tá fazendo o serviço certinho, o outro para e descarrega o BO. Mas aquele fulano fez isso. Então, não adianta. E quando é gerente é pior. Quando se torna gerente é pior. Por quê? Quando você se torna gerente, você quer ser já a pessoa que te põe no poder. Então, eu falo pra você, eu acho que tem um negocinho, tipo assim, a lei tinha que ser meio reta, assim, meio justa. O ser humano tá lá falando mal do Brasil. Primeira coisa que eles sempre descarrega no Lula. Sempre descarrega o Lula. Então, assim, falou, tem que apanhar no tribunal. O Lula é ladrão, então põe no tribunal, prova que ele é ladrão. Mostra onde que ele roubou. Tem que pegar assim um ser humano e botar já na mesa assim, ó. Mostra, vai, então, se você tá acusando, você tem prova. Então vai, faz, mostra a prova. Mas é que a lei, cara, a lei é muito suja. A lei é muito suja. Pra você ter ideia, os caras tá querendo buscar guerra lá um cara lá dos Estados Unidos pra trazer guerra aqui pro Brasil, cara. Por causa de eleição, cara. Muito não vê que o ser humano já tá sobrevivendo no Brasil, ó, anos. Que sempre comprou imóveis com dinheiro vivo, né? E todo o benefício que eles têm, cara, não tem lógica. Não tem lógica. É pra você ver como que a lei é suja. Porque ali não põe o prato em peraí. Você ganhou 100 mil, mas se você ganha como assim você ganhou 100? É isso que ele tem que fazer. Põe a diferença assim, ó. Como que um ser humano consegue comprar um monte de imóveis, a família inteira comprar imóveis, se com dinheiro vivo, se não jogou o dinheiro assim para o Brasil ver, né? Para não falar assim, eu trabalhei nisso aqui, eu ganhei nisso aqui e eu tô falando nisso aqui. É para onde você vê que a lei não é tão 100%, cara. Não é tão 100%. Porque eu falar para você, ó, aqui onde que eu moro, no estado do Paraná, cara, a lei é a pior que tem. Por quê? O policial me põe em coma, e o Estado bancou um advogado para ele, e o mais engraçado é que me mandou
um negócio do processinho que tinha lá, com um policial tava lá na ação para receber a propina. E o errado foi o ser humano que passou pelo lugar. Como que é as coisas, né? E não é mais engraçado que eu pegar, passar num lugar e criar um cenário tão sem noção. Cara, um só na altura no meu peito, cara. Criou um cenário tão sem noção e jogou e o Estado, pum, apaga casa. Mas não viu que um ser humano fez um ser humano perder o braço, ficar dependente do governo. Como assim, cara? É muito justo. É onde que eu falo pra você, a lei tem que ser meia justa. Tu errou, vamos consertar. Tu errou. Mostra o erro, aqui é coisa, e me bota caminhar de novo. Agora não. Se errou um degrauzinho abaixo, eles pisam. Se um degrauzinho acima, do mesmo nível que ele, eles passam o pano. Pra mim é errado, porque não adianta nada o nosso amigo falar do que o nosso outro presidente era bom, se, cara, teve fila de osso, teve um monte de coisa, cara. Basta vocês parar e reparar, meu Deus do céu. Onde tem fila de osso hoje? Aonde tem fila de osso que o ser humano vai lá pra comer um osso? Não, o ser humano tem dinheiro pra comer a carne, não é o osso. Fila de osso, cara, como que as coisas é? E aonde que eu falo pra vocês verem como que é o nosso mundo, cara. Nosso mundo é muito sujo, cara, muito sujo mesmo, muito sujo mesmo. Tem uma coisa pior que a outra, assim, ó, que a lei, não falo nada, tá na internet só na internet, é só na internet. Mas na internet pode chamar o outro ser humano de ladrão, pode errar contra o ser humano, na internet pode, não. É onde que eu falo pra você que a lei tinha que tomar a posição. Tu falou, fulano é ladrão, põe na mesa, então vamos lá. Mostra onde que ele é ladrão. Você é por isso, cara, oxe. Qual foi o erro dele? Onde serve? Como tu acusou, agora nós vamos puxar a tua ficha pra ver como é que é a ação. Porque tu acusou, ué. Quando a pessoa acusa, tem. É sinal que. Já viu aquela história que o macaco senta no rabo dele e fala do rabo do outro? Então, esse, esse que é o negócio que muitos faz. Fala do outro e senta no rabo dele. Cara, o mais injusto é a pessoa usar Deus, cara. Tudo. Deus entrou no meio da eleição, cara. Como assim? Que Deus vai cobrar? Deus vai cobrar o quê? Nada, bebê. Deus não vai cobrar nada. Ali o erro do ser humano é o ser humano que tem que pagar. É o ser humano que tem que pagar. E você que está usando Deus, você tem que pagar. Porque você está usando um ser humano que não está na terra. Ali não adianta falar assim, sou padre, sou pastor, não. Você não tem essa autonomia para falar de Deus. Você não tem. Porque Deus não mandou você falar que falou com você. Não mandou. Você tem que entender que muitos falam de safadeza. De safadeza para usar a pouca fé do outro para ganhar dinheiro em cima do outro. Isso para mim que é o erro. É por isso que eu falo para você, o ser humano é pior que o Lúcifer. Porque o Lúcifer, ele via Jesus Cristo, ele não conseguia chegar até Jesus Cristo. E o ser humano ultrapassa Jesus Cristo, passa por cima de Jesus Cristo. Ele usa Deus, então ultrapassa Jesus Cristo. Pra você ver como que é o nosso mundo, né, cara? Como que é as coisas, cara. Eu não sou assim, eu sei que vou tomar um cafezinho, que eu ia falar pra você. Tem dia que é foda, mas ó, sextou, bom dia pra todo mundo.